Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é a pedido, tá? Da Sheila lá do grupo. Um abraço, Sheila. Para mim dar uma analisadinha em 1 Timóteo, né? Tem alguns versículos um pouco estranhos aqui. Só lembrando, tá? Quem puder, dá um like no vídeo, comenta, engajamento, atividade. Enfim, vocês conhecem o Lenga-Lenga já do YouTube, né? Então vamos lá, vamos dar uma analisada aqui em Timóteo. Eu acho até interessante esse tema, porque esses versículos finais aqui do capítulo 2 de Timóteo, do 8 a 15, eles são considerados acréscimo, assim como alguns trechos de Coríntios. E eu acho até legal a gente abordar esse tema, porque os crentes, aqueles mais fundamentalistas, eles acham que a Bíblia é toda inerrante, inefável, é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e eles não admitem que a Bíblia tem sim acréscimos, né? Acréscimos feitos por homens, copistas, escribas. Então eles vão ter alguns probleminhas, né, com alguns versículos que estão aqui na Bíblia, que são praticamente heréticos dentro da crença deles mesmos. E nós vamos entender por quê. Então, vamos começar aqui com o versículo 8 de 1 Timóteo 2, que diz assim: preste atenção. Quero, pois, então aqui é o autor falando, não sei com que autoridade, né, porque Paulo ele se coloca aqui numa posição de quem tem a autoridade, né, para determinar as coisas. Quero, pois, se bem que aqui não é bem Paulo, né, essa Timóteo também ela é considerada uma pseudepígrafe, mas aí eu não vou fugir da questão, tá? O fato é que o autor diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Ó, todo o lugar. Ele quer que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Parecido com o que a gente tem visto nesses movimentos patriotas aí, as pessoas orando nas ruas, em tudo que é lugar, as pessoas orando. Beleza. Qual que é o problema disso? O problema é que Jesus tinha proibido isso, aqui segundo o Evangelho de Mateus. Vamos ver aqui, ó. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e aonde? Ó, as esquinas das ruas. Então Jesus está falando que essas pessoas que oram nas ruas, elas são hipócritas. É o que Jesus está dizendo aqui. Eu não escrevi a Bíblia, tá? Só lembrando. Eu só estou lendo o que está escrito. Eu não mudei um versículo sequer do que está escrito. Qualquer um pode abrir a Bíblia aí, em Mateus 6, versículos 5 e 6. Ó. Não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, ou seja, para orar em segredo, secretamente, sem ninguém ver, para ninguém nem saber que você está orando. Esse é o certo. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então o que Jesus falou? Para orar em tudo que é lugar, pessoal? Não. Dentro do que está escrito aqui na Bíblia, repetindo, eu não sou o autor da Bíblia, o próprio Jesus diz: ora no teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta, não deixa ninguém te ver e ora em secreto. Aí o teu pai que está em secreto vai te recompensar publicamente. Mas segundo o autor de Timóteo aqui não, é para orar em todo lugar, para ser visto por todo mundo. Ou seja, esse autor de Timóteo está formando fariseus dentro do entendimento bíblico, tá bom? Moralismo. No próximo versículo nós temos umas pautas morais aqui do autor. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com couro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Quer dizer, a mulher não pode ter nada, não pode ter uma pérola, não pode ter um brinquinho, não pode ter uma joia. Então, essas mulheres cristãs que estão vendo esse vídeo, se você usa brinco, ó, você já está em pecado aqui segundo Paulo. Não pode ter nada, não pode ter ouro, não pode ter pérola, segundo esse autor aqui. Mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Ué, mas Paulo não falou que ninguém seria salvo por obras? Então para que ter boas obras? Vocês viram como a Bíblia vai gerando confusões? Isso tem um paralelo aqui em Coríntios, que diz assim, ó: portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também, ou seja, corta o cabelo. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, que põe o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Acho que ele nunca ouviu falar de kippá, né? O kippá, inclusive, já tinha na época de Jesus, mas era como parecido com um turbante árabe. Sabe aquelas imagens ilustrativas ou filmes que a gente vê dos tempos bíblicos? Que eles usavam aqueles panos na cabeça? Então, esse autor aqui de Coríntios, ele desconhece completamente isso. Ó. Porque ele fala: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem.
Então o que ele está dizendo? A mulher era obrigatoriamente tinha que usar véu. Alguma cristã usa véu? Eu sei que as muçulmanas usam e algumas judias ortodoxas usam. Cristãs eu nunca vi. Só lembrando que aqui não tem nenhum mandamento acerca de vestes femininas, tá? Esse aqui é o autor que está criando aqui. Depois ele fala de silêncio, né? Em 2 trechos, onde ele fala que a mulher tem que ficar calada. Ó, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Então a mulher tem que ser sujeita. Não permito, não sei com que autoridade, mas o autor não permite, porém, que a mulher ensine. Isso aqui é tão contra o judaísmo, pessoal, que no judaísmo é exatamente ao contrário. As mulheres que começam ensinando os filhos em casa, né? A Torá, as tradições, tudo isso. Até porque a educação geralmente é mais coisa da mulher, né? Então, aquele dizer que a mulher não pode nem ensinar, eu acho meio estranho isso. Nem uso de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então a mulher tem que ficar quietinha, em silêncio. Isso aqui se repete aqui em Coríntios, ó. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, caladas, em silêncio, porque não lhe é permitido falar. Não sei onde é que esse autor tirou isso, mas as mulheres não é permitido falar na igreja. Como é que hoje em dia no Brasil tem até pastora, né? Não tem aquela bispa Sônia lá, a mulher lá do Bispo Hernandes, tudo. Se eles forem seguir, se eles seguem a Bíblia como eles dizem que seguem, então não era nem para ter pastora. Então só o fato de ter mulheres pastoras por aí é sinal de que elas não seguem essa Bíblia aqui não. Vai ver a Bíblia 2 lá do Jesunário. Como é que você explica então uma pastora Nadir? Se aqui Paulo está dizendo que elas têm que ficar caladas, em silêncio, proibidas de falar. Mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. A lei não fala nada disso, tá? E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa, aos seus próprios maridos. Porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Olha, se isso aqui tivesse sido escrito em 2020, eu concordaria, porque realmente é vergonhoso ver algumas pessoas aí como Fordelis, Nadir, bispa, não sei o que, falando nas igrejas. Eu até concordaria, se fosse uma coisa moderna. Mas, infelizmente, esses 2 trechos aqui são considerados acréscimos. E eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro que o próprio Paulo em Coríntios tinha falado que a mulher tinha o direito de orar e profetizar. Aqui, ó. Mas toda mulher que ora ou profetiza, como é que a mulher vai orar com a boca fechada, pessoal? Se a mulher estivesse numa igreja, ela ia orar como? Por telepatia? E profetizar, ela ia profetizar como? Por língua de sinais? Então não, Paulo já tinha dito, ó, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então só esse trechinho aqui, esse versículo, já prova que esses outros 2 aqui são acréscimos. E aí vem o machismo, né? No versículo 13 e 14, que ele fala assim, ó, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então preste atenção, ele fala que primeiro foi feito Adão e depois foi feita Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Isso tem um paralelo também em Coríntios, que ele fala assim, ó, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Isso aqui a ciência discorda, tá? Eu até fiz uma live aqui que entrou um biólogo, que ele falou que isso aqui seria completamente impossível, né, pela biologia. Na verdade, o primeiro ser que se desenvolveu foi o feminino e depois evoluiu para o masculino, tá? Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. É isso que ele está dizendo aqui o autor, ó. Que primeiro foi feito o Adão, que Adão não foi enganado, mas só Eva, e que primeiro foi criado um homem e a mulher foi criada por causa do homem. Bom, tem alguns probleminhas aqui nesses versículos, pessoal. Primeiro, o autor de Gênesis, Eloísta, que é o capítulo 1, ele discorda de Paulo, que ele fala que Deus fez macho e fêmea ao mesmo tempo. Ó, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ou macho e fêmea, os criou. Então nós temos 2 narrativas ali de Gênesis, o capítulo 1 e o capítulo 2, eu já mostrei aqui em outros vídeos, mas o fato é que na tradição eloísta, o autor diz que Deus já criou o homem e a mulher. Agora, para o cristão que toma a Bíblia toda como literal inspirada, então o cristão tem que admitir que aqui Deus já fez os 2 sexos juntos, os 2 gêneros. Então não foi criado nenhum primeiro e nenhum por causa do outro. Deus já fez um casal justamente para procriar. Outro probleminha que nós temos é o seguinte, ó. Dentro da narrativa, a serpente enganou Eva e ela deu o fruto proibido para Adão. Ó, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela.
Então, se foi só Eva que foi enganada, segundo o autor aqui de Timóteo e Coríntios, então eu pergunto, por que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Por que ele expulsou os dois? Para quem que Deus deu a ordem de não comer do fruto proibido? Não foi para Adão? Deus deu a ordem para não comer daquele fruto para Adão antes sequer dele ter feito a mulher. Então, tecnicamente, quem foi enganado foi Adão, porque só Adão, dentro do contexto, sabia que era proibido comer do fruto. A Eva não estava sabendo de nada. Talvez por isso a serpente tenha procurado a Eva, porque ela não sabia disso. Agora o Adão sabia e mesmo assim ele comeu. Era para comer, podia comer, vídeo com banana, era para comer. E, para finalizar esse trechinho aqui de o homem ser superior à mulher, olha o que o Paulo disse em Gálatas aqui, ó. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, quer dizer que não tem diferença nenhuma, nem distinção. Não há servo e nem livre, e não há o que, ó? Macho e nem fêmea, ou homem e mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, sou o autor aqui de Gálatas, que essa sim é considerada uma epístola autêntica de Paulo. Ele fala que já não tem mais diferença entre homem, mulher, macho e fêmea. Como é que esse autor aqui de Coríntios e esse autor aqui de Timóteo, ele faz toda essa separação, colocando a mulher numa situação submissa ao homem? Então, isso aí você vê que não é o mesmo autor, e é um autor que está sendo meramente machista, tá bom? E por fim, esse último versículo aqui, ó, que acho que é uma das maiores heresias da Bíblia, né, esse aqui, que fala assim, ó: salvar-se-á, a mulher no caso, né, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, peraí, então a mulher vai se salvar dando à luz filhos? E a salvação de Cristo, como é que fica? Então a salvação de Cristo é uma piada, né, porque ela não é uma salvação gratuita. É uma salvação condicional para as mulheres. A mulher só vai se salvar se ela der à luz filhos. E se manter na modéstia, na fé, mas ela tem que ter filho. Então isso aqui é uma condição para a salvação. Então, não basta que inventaram batismo, tem que falar o nome hebraico, tem que fazer isso, aquilo. Agora mais uma condição para essa salvação gratuita, né? Essa salvação que eles chamam de graça. Tem que dar à luz filhos. Aí fica complicado, né, pessoal? Porque temos alguns probleminhas aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, a narrativa de Lucas, que fala assim, ó: e eram ambos justos perante Deus, Isabel e Zacarias, tá, os pais de João Batista, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O que ele está dizendo? Que Zacarias e Isabel eles eram corretíssimos. Eles não violavam um mandamentozinho sequer do Senhor, andavam corretamente. Inclusive, é até interessante, né, que chega hoje, vem crente e fala assim com aquele argumento: é impossível cumprir a lei de Deus. Ninguém cumpriu, só Jesus. Na verdade, segundo a Bíblia, Isabel e Zacarias cumpriram, e até mais que Jesus, né? Que Jesus violou alguns mandamentozinhos da lei. Eu já tenho vídeo sobre isso no canal, tá? Deixa eu até abrir um PS aqui só rapidinho, pessoal, sem querer perder a linha de raciocínio. Para quem é novo no canal também pergunta alguns temas aqui para mim fazer, pessoal. Às vezes eu já fiz vídeo sobre isso, tá? Eu tenho mais de 1000 vídeos no canal. Então antes, dá uma pesquisadinha na caixa de pesquisa, o tema que vocês estão procurando, mais o nome do canal, que às vezes é mais fácil, aparece, tá bom? Que às vezes é um tema que eu já fiz algum vídeo. Um babaca buzinando aqui. Isso inclusive é infração, para quem não sabe, ficar buzinando sem motivo. Então aqui, ó, voltando, Isabel e Zacarias andavam corretamente nos mandamentos do Senhor e eles não tinham filhos. Por quê? Porque Isabel era estéril. Então eles eram pessoas decentes, pessoas corretas, pessoas que não cometiam pecados, mas Isabel era estéril. Então, segundo esse autor aqui de Timóteo, Isabel seria condenada. Ela não teria salvação, porque ele diz que a mulher vai se salvar dando à luz filhos. Agora, no caso de Isabel, teve um anjo que apareceu, aí miraculosamente ela conseguiu engravidar mesmo sendo estéril. Agora, e a mulher boa e santa que nem Isabel, que fosse estéril e não aparecesse nenhum anjo? Então ela não se salvaria, porque ela não deu à luz filhos? E as outras mulheres estéreis da Bíblia que nós vimos que eram mulheres santas, como por exemplo Sara, Rebeca, esqueci o nome daquela outra lá, Sara, Rebeca... as mulheres dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, as 3 eram estéreis, o que seria uma coincidência incrível, né? Mas enfim, elas não se salvariam então, porque não deram à luz filhos? E a mãe de Sansão e a mãe do profeta Samuel, que também eram estéreis? Então, sabe, esse autor colocar isso aqui como uma condição de salvação, dar à luz filho, é de uma heresia, sabe, sem tamanho, que eu não sei nem como é que os crentes admitem que isso esteja ainda na Bíblia, porque esses trechos são meramente acréscimos, não são do mesmo autor, e são trechos machistas. São trechos que vão contra a própria
soterologia cristã, que fala que a salvação é condicionada à crença em Jesus, em Cristo, e não a dar luz filhos. Jesus nunca falou assim, ó, vinde a mim, mulheres que deram à luz filhos, que vós sereis salvas e benditas de meu Pai. Jesus nunca impôs essa condição. Então é praticamente uma bobagem sem tamanho e uma heresia. Tá bom, galerinha? Então tá aí, obrigado por terem assistido. Eu espero que tenham gostado. Quem puder dar um like no vídeo, tá? Como eu peço sempre em todo vídeo. Eu sei que é chato ter que estar sempre lembrando, mas isso ajuda a aumentar a atividade do canal, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.